A exposição Anunciações era a culminância do programa de residência Casa B, em que 8 artistas foram selecionados para desenvolver suas pesquisas aqui no Museu Bispo do Rosário e na Colônia Juliano Moreira. A exposição ela é a culminância de um lindo processo de pesquisa e de imersão no território, nos espaços do museu, com os trabalhadores, com os agentes sociais desse território como um todo. É uma alegria conseguir estar dentro da galeria, conseguir estar dentro dos artistas e ver o resultado de um processo que foi muito bonito, que foi muito colaborativo, que foi profundamente participativo. Durante o processo de acompanhamento, o processo de elaboração da exposição, a gente tentou pensar a partir das aproximações entre artistas, mas respeitando a diversidade de cada um. A técnica, a linguagem, o discurso, pensando a presença de Bispo do Rosário nesse território, pensando as disputas socioespaciais, sociopolíticas da Zona Oeste, até então Zona Oeste, agora Zona Sudoeste. Então, foram diversos assuntos que permearam essa pesquisa e que deram forma às anunciações. Meu nome é Beta Azevedo, eu sou uma das residentes da residência Casa B, a chamada de 2025. A minha obra ela surgiu de um impacto, né? Quando eu chego aqui, eu me aprofundo na história do Bispo do Rosário e conta-se que a missão dele, ele ouviu 7 anjos falarem com ele e desses 7 anjos, ele entendeu que precisava catalogar as coisas mais bonitas do mundo. Desde que eu vi, eu sabia que eu necessitava trabalhar com isso. O programa de residência ele é um dos projetos mais importantes do museu porque transforma esse espaço num espaço de produção de pesquisa, de conhecimento, de relações, né? E também de pertencimento. E a partir disso foram desenvolvidas obras de diferentes materialidades, diferentes abordagens e muita troca, né? A curadoria não só faz um acompanhamento curatorial, mas também aprende muito com esses artistas que vêm cheios de repertório de vida, de pesquisa e de produção para a nossa instituição. Meu trabalho ele foi desenvolvido a partir da nossa experiência aqui no bairro da Colônia, em relação com esse território e com a memória, né, da estrutura do espaço, que é uma estrutura em transformação, e eu quis trazer um pouco da ideia desse dispositivo, né, que é a fronteira, que é um dispositivo de separabilidade e contenção, mas aqui eu apresento ele enquanto esse objeto em desmanche, né, em decomposição e transformação. Eu estou trazendo para cá 2 trabalhos e esses 2 trabalhos de alguma forma se relacionam muito com essa ideia de origem, de nascimento, de fertilidade, de vida, que foram temas que me atravessaram muito quando eu submeti a minha inscrição para cá, mas temas que eu acho que a gente acabou vivendo e debatendo muito junto no processo da residência, assim, né? Eu acho que o território da Colônia é um território que suscita muito esse tipo de discussão coletiva, assim, né? De pensar o que é vida, de pensar o que é permanência, de pensar o que são os nossos territórios. Então, eu estou super feliz, super contente de ter feito esses trabalhos, de estar aqui vendo tantos trabalhos maravilhosos dos residentes que compartilharam comigo esse momento. Então, só tenho a agradecer mesmo, foi tudo maravilhoso. Para essa residência, eu trouxe um projeto de pesquisa onde eu quis trazer as influências de Japaratuba, que é a cidade natal de Bispo, na influência da obra dele. Era esse meu projeto de pesquisa. Chegando aqui, visitando toda a colônia, observando como que era a convivência e como que era forte a vida dos pacientes do Juliano Moreira, eu percebi o quanto que essa construção ela foi difícil. E observei nas obras de Bispo foguedos de Japaratuba, dentre eles a Chegança, o Capumbi, o Reisado e a Cabacinha. E eles estão, vamos dizer assim, representados na minha peça. A peça, ela traz as raízes que foram fincadas aqui no Juliano Moreira e o desenvolvimento de uma produção artística que foi
atravessada por momentos de esquizofrenia de um homem que não se considerava artista, mas trouxe consigo um patrimônio, né, para a nossa cultura. Falando um pouco sobre o meu trabalho e sobre essa investigação que a gente teve aqui no período aí de residência, foi muito importante para pensar principalmente deslocamento, assim, né? Tanto o deslocamento da migração nordestina para o Rio de Janeiro, quanto do meu próprio deslocamento dentro da cidade, dentro da Zona Oeste, para outros territórios aqui do Rio de Janeiro, assim. E aí na questão, no trabalho de retrovisor, que foi um trabalho que eu pensei especificamente para residência, eu pensei nesse lugar do deslocar, mas sem perder o lugar de onde eu vim, né? Bom, essa residência ela me aproximou de um universo de extrema relevância para o contexto da arte contemporânea, que é a produção do Bispo do Rosário. E eu sinto que a partir dessa aproximação com a obra do Bispo, eu pude de alguma forma perceber que há um legado de produção afro-brasileira que está sendo construído e que a minha poética de alguma forma também se enquadra dentro desse movimento. Me aproximar das obras e da produção do Bispo do Rosário pôde também me trazer uma percepção um pouco melhor sobre a necessidade de pensar a criação de novos objetos e desses objetos terem objetos que geram, enfim, reflexões e aproximações com o seu público, bem como também entender que é a partir da arte que a gente consegue comunicar e refletir pontos e questões que a gente vem vivendo na sociedade. Eu pensei em construir basicamente um ponto de ônibus, que era para esperar esse ônibus que não passa mais, que era o 762 e também o 103, é até mais antigo do que o 762. Começou a rodar em 1950, assim, 103. Eu queria muito fazer uma referência a essa memória, assim, como eu já estava pesquisando sobre memória na residência, eu meio que busquei assim essa memória e uma forma de fazer uma referência a ela. Então, o que a gente deseja anunciar, e eu acho que a gente consegue realizar isso, é apresentar uma certa constelação de pesquisas que vão partir desse território, mas que também partem dos seus territórios de origem, das suas próprias memórias, e a partir disso a gente tem um panorama com trabalhos que apresentam uma certa intimidade de cada artista.